Olá, meu irmão, minha irmã. Mais uma vez preparamos para você o programa Voz da Igreja. Muito obrigado, porque você está conosco mais uma vez. Bebendo da fonte, vamos visitar o texto de Mateus, onde Jesus, a partir da profissão de fé de Pedro, o coloca como a pedra sobre a qual a igreja será construída. No coração deste tempo, vamos conhecer um pouco mais do pilar da palavra na casa da comunidade cristã que quer evangelizar o mundo urbano. Uma igreja em caminho. Vamos conhecer o que temos para celebrar nestes dias e quero convidar você a rezar pela santificação do clero e a ser generoso na coleta do óbolo de São Pedro. Fique conosco, o nosso programa Voz da Igreja está começando para você. Bebendo da fonte, meu irmão, minha irmã, mais uma vez convido você a mergulhar no mistério do Deus que nos fala pela Sagrada Escritura, para que possamos aprender sempre dele, bebendo desta fonte pura, genuína, verdadeira, onde Deus mesmo faz com que cheguem aos nossos corações os seus mistérios, suas verdades, a sua revelação, e isso faz bem à nossa fé, à nossa alma, à nossa presença no mundo. Quero convidar você a partilhar comigo, a mergulhar comigo no texto de Mateus. Mateus capítulo 16, versos 13 a 19. Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros que é Jeremias ou um dos profetas. Então Jesus disse-lhes: E vós? Quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus declarou: Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelaram isso, mas o meu Pai que está nos céus. Por isso eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Meu irmão, minha irmã, estamos caminhando com Jesus, aprendendo sempre dele. Alguém pode, sendo atento aos programas ou atento ainda mais à liturgia, alguém pode dizer assim: mas foi este evangelho que nós ouvimos na semana passada, no domingo. Ele agora se repete? Bom, vamos lá. Se trata do mesmo evento na vida de Jesus e dos discípulos. Aquela ida a Cesareia de Filipe e aquela pergunta importante e oportuna. Mas lemos na semana passada o texto de Lucas. Hoje lemos o texto de Mateus, com as suas particularidades próprias. Inclusive, só Mateus tem esta fala de Jesus a Pedro, que o coloca então como a pedra sobre a qual a igreja será construída. Aqui estamos diante do primado de Pedro, a quem Jesus confia a sua igreja, o poder de ligar e desligar. E aqui estamos então exatamente com esse texto
para celebrar neste final de semana a solenidade de São Pedro e São Paulo. É a festa bonita destes dois pilares da igreja. Vamos encontrar em muitas igrejas, começando lá na praça da Basílica de São Pedro em Roma, belas imagens destes dois apóstolos, considerados os pilares da igreja. Pedro, aquele que recebe as chaves, aquele sobre cuja fé Jesus então vai construir a igreja e dar a Pedro e à igreja o poder de ligar e desligar as realidades da terra às do céu. Mas também celebramos São Paulo, aquele que no caminho do cristianismo foi encontrado por Jesus, formado por Jesus, levado por Jesus por revelação aos céus, como ele conta, e, portanto, formado como apóstolo, dedica-se à evangelização dos pagãos, a ponto de ser chamado apóstolo do Senhor. Ele mesmo se considera o menor, um abortivo, mas está ali na longa e bela tradição apostólica que remonta a Jesus. Se Pedro conheceu Jesus, conviveu com Jesus, presenciou a paixão, morte e ressurreição de Jesus, Paulo é aquele que, formado na escola do ressuscitado, também se põe no caminho como apóstolo, apóstolo que dá a vida por Jesus. Por isso celebramos neste dia, nesta liturgia de domingo, a solenidade dos apóstolos Pedro e Paulo. E aí, visitando esse texto de São Mateus, mais uma vez nos deparamos com a importância e a beleza deste olhar de fé sobre Jesus. Depois do caminho percorrido, de milagres e sinais, Jesus quer saber o que os homens dizem do Filho do Homem. Esta é a pergunta. Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Este é um título que Jesus puxa para si com preferência, Filho do Homem. E vem respostas erradas, olhares, portanto, errados sobre Jesus e a sua identidade. Mas Jesus vai adiante e quer saber o que aqueles que estão ali com ele de modo imediato, voltando-se para os que estavam ali com ele, naquele momento precioso de retiro. Cesareia de Filipe estava num canto. E vós, quem dizeis que eu sou? Da boca de Pedro aparece a fé do grupo apostólico, cada um certamente construindo a sua do seu jeito e com as suas limitações, mas da boca de Pedro vem a resposta certa: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Uma frase bonita, densa do ponto de vista teológico, mas sobretudo é uma frase de fé, é uma profissão de fé. Sobre esta profissão de fé, Jesus então planta a igreja, comunidade que vai crer nele e que terá Pedro como aquele sobre o qual esta igreja será construída e que terá o poder de ligar e desligar, continuando, portanto, a ação salvadora de Jesus. É um texto, portanto, meu irmão, minha irmã, que faz pensar exatamente nesta fé que deu a Pedro, mesmo no caminho da dúvida, da negação, das dificuldades do caminho e de compreensão dos mistérios, mas uma fé que deu a Pedro uma capacidade de viver e de morrer por causa de Cristo. Uma fé que deu a Paulo, que foi encontrado no caminho e formado pelos discípulos que antes dele abraçaram a fé
E ele mesmo, como lembra na segunda carta aos Coríntios, levado por revelação ao céu, e ali recebe também de Deus mesmo, de Jesus mesmo, o conhecimento da verdade dos mistérios. Esse Paulo também, por essa fé, foi capaz de viver e capaz de morrer. 2 apóstolos, 2 mártires, sobre os quais se funda a fé cristã. Pedro, que representa, digamos assim, a hierarquia, os dons hierárquicos, os dons que o Senhor concede para a estrutura da igreja, os diversos serviços ministeriais, ofícios. Pedro representa, portanto, a hierarquia, representa, portanto, a lei, representa, portanto, a estrutura enquanto um meio de a igreja estar no mundo. Paulo representa o carisma, os dons carismáticos, o Espírito Santo que age também na igreja em toda parte, sopra, designa, enche de capacidade de anúncio, de profetismo, de bênção, de cura. Isso tudo também expressa-se bem na figura de Paulo. Se Paulo representa, digamos assim, a dimensão carismática, espiritual da igreja, Pedro representa a dimensão hierárquica, estrutural, legal da igreja, e essas duas coisas são importantes porque estamos no mundo e a igreja se organiza no mundo como uma comunidade que crê e está organizada e cheia do poder de Deus, que age nos ministros que o Senhor chama, unge e envia para assim poder continuar a missão de estar no mundo como a comunidade que é sinal e sacramento de salvação. Pedro e Paulo, 2 formas de o Espírito agir na igreja e no mundo. 2 dons, 2 carismas, 2 pilares sobre os quais se assenta a fé cristã. Quero convidar você a rezar pelo Papa nesse dia do Papa e oferecer também aí na sua comunidade a sua oferta material na coleta das celebrações que nós chamamos nesse final de semana Óbolo de São Pedro, para ajudarmos o Papa a cuidar da igreja no mundo inteiro. Bebemos da fonte.
no coração deste tempo. Meu irmão, minha irmã, no coração deste tempo, vamos também aprendendo com aquilo que a igreja e seus pastores vamos vivenciando neste caminho. E há pouco tempo foram aprovadas para o Brasil, pela Conferência dos Bispos, as diretrizes gerais da ação evangelizadora. E como já tínhamos conversado sobre isto em outros programas, quero também neste sinalizar alguns elementos importantes deste documento, que é o documento 109, que você pode adquirir, pode conhecer, pode e deve, para que assim também aí o seu trabalho pastoral, a sua comunidade, a sua paróquia, a sua diocese, possam caminhar também em comunhão, em sintonia com estas diretrizes gerais. Eu lembrava em outros programas que a metáfora, a imagem que as diretrizes gerais vão utilizar para falar da igreja, da comunidade cristã no mundo e da sua missão evangelizadora, desta igreja chamada a evangelizar no mundo urbano, a imagem que se usa é a imagem da casa. Da casa. A casa como lugar da parada, do aconchego, do encontro, do convívio. A casa como lugar onde os irmãos se encontram, lugar de amigos, lugar de fraternidade. Para dizer também que no meio dessa correria danada do nosso tempo, a igreja, a comunidade cristã está chamada a ser também esta casa, este oásis, este lugar onde se para pensar as relações, pensar a vida, pensar a fé, pensar a missão. Casa. E esta casa, que é a comunidade cristã que deseja evangelizar o mundo urbano, esta casa tem 4 pilares na leitura e na metáfora das diretrizes. 4 pilares: a palavra, o pão, a caridade e a missão. São os 4 pilares. Queria comentar com vocês brevemente alguns elementos deste primeiro pilar, que é o pilar da palavra. E aqui, mais uma vez, nós ligamos a nossa fé e a nossa missão às Sagradas Escrituras e percebemos que precisamos, de fato, iluminar nossa vida cristã e a nossa prática pastoral com as Sagradas Escrituras, com esta palavra que Deus pronuncia na nossa direção. E aí, as diretrizes, quando vão então elaborar o que seja este pilar da palavra, as diretrizes retomam exatamente uma passagem dos Atos dos Apóstolos, onde lemos que os que estavam ali perseverando na fé cristã, na fé que nascia da presença nova de Jesus, ressuscitado, vivo no meio dos seus, caminhando com a comunidade que crê nele, que celebra e que, portanto, o reconhece na fração do pão e na vida fraterna, esta comunidade aí, portanto, também perseverava, diz São Lucas lá nos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 42, essa comunidade era perseverante em ouvir o ensinamento dos apóstolos. O ensinamento que agora lia as Escrituras a partir de Jesus, como chave de leitura de tudo aquilo que, digamos, a tradição religiosa judaica havia ensinado como um belo patrimônio que aqueles que acreditavam em Jesus agora liam a partir de Jesus. Interpretavam as Escrituras, os profetas, os salmos, enfim, todo o Primeiro Testamento era interpretado, portanto, na ótica da paixão, morte, ressurreição do Senhor, que vive no meio da sua comunidade. É importante perceber isto porque, de fato, esta volta à palavra, e mais do que volta, esta permanência na palavra, que mantém, portanto, a comunidade unida a Jesus. O ensinamento dos apóstolos é exatamente aquilo que
a partir do que eles ouviram, viveram, sentiram, presenciaram de Jesus, isto agora é anunciado aos irmãos. E esse patrimônio espiritual transformado nos evangelhos que nós conhecemos, nas cartas paulinas e em todo o Novo Testamento, este é o patrimônio, portanto, espiritual que aquela comunidade ou aquelas comunidades da primeira hora beberam dos apóstolos, vivenciaram, celebraram, escreveram como um patrimônio normativo, iluminador para toda a caminhada de fé que viesse em seguida, após o caminho dos primeiros tempos em que os próprios apóstolos e os seus sucessores foram então formando as primeiras gerações, e nós estamos nessa longa tradição de quem ouviu, creu e também anunciou. E assim vamos levando adiante a nossa bela igreja que cresce pela fé que se escuta e acolhe e se vive no dia a dia, a ponto de ela ser testemunho para que outros também creiam. Então as diretrizes vão nos ajudar a perceber que, de fato, este pilar da palavra, ele é importante, ele é fundante, ele é fundamental na nossa experiência de fé. E precisamos, portanto, voltar sempre a este patrimônio que é a Sagrada Escritura. Nós lemos assim nas diretrizes gerais: para formar discípulos missionários é urgente aproximar mais as pessoas e as comunidades da leitura orante da Palavra de Deus. Precisamos aprender a fazer leitura orante da Palavra de Deus, naqueles espaços bonitos onde nós tomamos o texto, lemos o texto, meditamos o texto, rezamos o texto, contemplamos o texto e assim vamos dialogando com Deus que nos fala sempre. Deus fala sempre à sua igreja pelas Sagradas Escrituras. Lê-las não é simplesmente voltar sobre um patrimônio da antiguidade cristã. Não, ler, meditar, rezar as Escrituras é entrar em diálogo com Deus, que continua falando, que fala sempre e que só fala uma vez, isto é, começou a falar e não para mais de falar conosco. Não basta ler ou estudar a Sagrada Escritura, pois a inteligência das Escrituras exige, ainda mais do que o estudo, a intimidade com Cristo e a oração. Portanto, mais do que ler e lendo, precisamos entrar num caminho de intimidade e de oração, onde sintamos que de fato Deus nos fala, revela-nos os seus mistérios, aqueles de que Jesus havia dito, não poderíamos entender tudo naquela primeira hora ou num momento só, mas mistérios que nos seriam revelados ao longo do caminho pela presença fecunda do Espírito entre nós. A Sagrada Escritura está concluída. Agora cabe à igreja, com a ajuda, o auxílio, o olhar do magistério, cabe à igreja penetrar, interpretar, conhecer os mistérios de Deus escondidos e guardados ali na Sagrada Escritura. Não haverá mais nenhuma revelação que acrescente algo ao que já está dito. Cabe agora à igreja penetrar o mistério da Escritura e beber dele todos os dias até que Jesus volte. Igualmente, diz o texto, é indispensável uma leitura orante comunitária, que evite o risco de uma abordagem individualista, tendo presente que a palavra de Deus nos é dada precisamente para construir comunhão, para nos unir na verdade, no nosso caminho para Deus.
sendo uma palavra que se dirige a cada um pessoalmente, é também uma palavra que constrói comunidade, que constrói a igreja. Por isso, o texto sagrado deve ser sempre abordado na comunhão eclesial. Importante que o texto sagrado fale a mim e que seja eu, no meu caminho pessoal de fé, que fazendo leitura orante, perceba que aquele texto, aquela manifestação de Deus me leva, portanto, à experiência comunitária da fé, a construir comunhão com os irmãos, a construir igreja. E é importante, portanto, que eu não tome o texto apenas como um texto que diz algo a mim, mas é um texto que diz algo à igreja e que a igreja precisa anunciar ao mundo. A leitura orante, portanto, é um dever de casa importante no nosso caminho para evangelizar este tempo e a cultura urbana. Precisamos nós entrarmos pessoalmente, comunitariamente no mistério da palavra para beber dessa palavra e anunciá-la aos irmãos. Este é o pilar da palavra na comunidade, na casa eclesial que quer evangelizar o mundo urbano, no coração deste tempo. Às vezes, tudo que uma criança precisa para superar uma tempestade em sua vida familiar é encontrar um lar provisório. Uma família que a acolha por um tempo, enquanto sua própria família se reestrutura para recebê-la de novo. Essa é a proposta do Serviço Família Acolhedora. Transformar as dificuldades de hoje em possibilidades de futuro. Serviço Família Acolhedora. A tempestade passa, a vida continua. Participe e faça a diferença. Uma igreja em caminho. Meu irmão, minha irmã, neste tempo da igreja, temos coisas bonitas para partilhar. Neste dia 28 de junho, é a festa anual do Sagrado Coração de Jesus. Também Dia Mundial de Oração pela Santificação do Clero. A primeira coisa que quero aqui agora é, primeiro, agradecer aos nossos padres, os padres aqui da Diocese de Divinópolis e os padres que estão esparramados pelo Brasil e pelo mundo inteiro e que por acaso também nos assistem. Quero pedir a Deus e pedir aos grupos de apostolado da oração, pedir às comunidades que vão celebrar a festa do coração de Jesus nesse dia 28, que todos nós rezemos pela santificação do clero. E santificação significa conversão dos nossos padres, a minha conversão e a de todos os padres, de todos os bispos e do próprio Papa, para que o nosso coração seja cada vez mais semelhante ao de Cristo. Isto é santificação. Santificar significa ir e crescer, progredindo na direção de Cristo. Então reze aí na sua comunidade, na celebração da Eucaristia desse dia, na celebração da palavra, no seu encontro aí do apostolado da oração ou do seu grupo de pastoral, do seu movimento. Se lembre de nesse dia 28 de junho, festa do coração de Jesus, rezar pela santificação do clero, de modo que sejamos bons e belos pastores como Jesus o é, e assim sejamos capazes de cuidar da igreja deste tempo, com os desafios, problemas, esperanças, alegrias deste nosso tempo. Mas também quero convidar você aqui da Diocese de Divinópolis para ir conosco à Serra da Piedade. 29 de junho é, digamos assim, um evento que encerra o nosso ano jubilar. Vamos subir a Serra da Piedade, padroeira do nosso estado de Minas Gerais. Vamos subir a Serra da Piedade, lá em Caeté, para celebrar lá no alto a Eucaristia. Então, sei que muitos ônibus e vans e veículos particulares estão se organizando para, neste 29 de junho, celebrarmos lá na Serra da Piedade a nossa Eucaristia que encerra o nosso ano jubilar.
venha participar conosco. Será um momento também bonito, importante, de encontro, de fraternidade, para agradecermos ainda uma vez pelos 60 anos de caminho de evangelização da nossa diocese aqui no Centro-Oeste Mineiro. E quero lembrar você também que neste final de semana, celebrando então a solenidade de São Pedro e São Paulo, se faz a coleta do óbolo de São Pedro. É uma maneira de o mundo inteiro, as comunidades todas colaborarem para que o Papa tenha recursos para ajudar ali onde a evangelização é mais difícil porque faltam recursos. Então colabore você também aí na sua comunidade, de modo que esta coleta possa favorecer ao Papa Francisco para que ele, no seu olhar cuidadoso e de pastor, possa cuidar da igreja onde as dificuldades são maiores. Colabore e assim fazemos comunhão com o Papa e ajudamos as comunidades mais pobres que também estão no caminho de Jesus no nosso grande planeta Terra. Uma igreja em caminho. Pornografia infanto-juvenil é crime. Todo aquele que produz, vende, publica, divulga de qualquer forma ou até mesmo armazena vídeos ou fotos pornográficas de crianças e adolescentes pratica crime grave e está sujeito a uma pena de até 8 anos. Se você teve contato com esse tipo de material pelas redes sociais, jamais passe adiante. Não divulgue e nem guarde essas imagens criminosas. Denuncie quem publicou ao promotor de justiça ou à polícia. Defender a criança é responsabilidade de todos nós, todos contra a pedofilia.